Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos fazer uma revisão sobre a chegada dos europeus na América, falando sobre qual era o contexto inicial, quais foram os encontros e desencontros entre eles, o que era o escambo, como eram organizadas as missões jesuíticas e como os nativos resistiram. Também vamos falar um pouquinho dos escravos, apesar de que vai ter um capítulo mais para frente só sobre escravidão. Então, no contexto, nós temos os governantes e burgueses europeus se interessando por novas terras porque nós estamos no contexto mercantilista do século XVI. Lembra que até o século XVI a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis, mas os reis não eram otários, eles queriam exércitos mercenários. E aí, neste contexto de aliança burguesia e realeza, onde a gente precisava ter uma balança comercial favorável, onde precisava ter ouro e prata nos cofres, aí o metalismo, ter novas terras, ter novas mercadorias seria sempre interessante, né? Não me veio com essa conversa que estavam indo para as Índias e desviaram do caminho, porque vai desviar o caminho assim lá longe, hein? Eles tinham interesse de ir para as Índias, mas também tinham interesse de conhecer novos territórios, tá? As duas coisas aconteceram. Muito bem. A vantagem de ter novas colônias pela mentalidade mercantilista é clara. Nós vamos ter mais matéria-prima, nós vamos ter mais mão de obra e, quem sabe, depois até novos consumidores. Muito bem. Lembre-se também que estamos no contexto da reforma religiosa e da contra-reforma. As igrejas que protestavam contra a Igreja Católica estavam conseguindo mais fiéis na Europa. Será que os nativos da América não seriam bons novos fiéis para a igreja que estava perdendo um pouco do Ibope? Provavelmente sim, né? E neste contexto das grandes viagens aí, das chegadas, a gente vai falar um pouquinho sobre este termo dos europeus na América. Um deles, Cristóvão Colombo, tinha plena certeza de que dando a volta ao mundo chegaria às Índias. Ele só se deparou com um pequeno obstáculo no meio do caminho, a América, né? Como ele acreditava que havia chegado às Índias, neste caso, isso sim é verdade, ele chamou os habitantes daqui de índios. E nós continuamos com o erro de Colombo. Ah, Fernando, então você não quer que a gente chame os habitantes locais de índio? O nome já é uma convenção. Eu só quero que você entenda que não são todos iguais. Se você soubesse o nome de cada tribo, é lógico que seria o ideal, reconheço que é inviável, mas mesmo que você utilize o termo índios generalizando de norte a sul da Europa, saiba que em cada tribo existem características muito diferentes, né? Tanto fisicamente, culturalmente, linguisticamente, né? A gente vai continuar usando o termo índios, mesmo sabendo que ele é limitado. Este era o contexto de acumular ouro e prata, de exportar mais do que importar. Então, lembra que eu tinha falado que a gente comentar? Você vai encontrar muitos livros que a América foi descoberta, que também Cabral descobriu o Brasil. Aí você vai ter uma contracorrente aí que vai falar, não, foi uma invasão, né? Eu, particularmente, alguns historiadores que adotam uma postura mais neutra, preferimos o termo chegada. Numa chegada, você não está necessariamente fazendo juízo de valores. Você admite que numa chegada de europeus à América podem ter acontecido coisas ruins, como aconteceram, podem ter acontecido coisas benéficas. Fernando, não aconteceu nada benéfico. Olha, eu não sei, eu particularmente prefiro hoje em dia poder comprar minha comida do que ter que caçá-la. Nada contra o hábito dos índios. Mas existem algumas coisas que realmente eu também gosto muito da música clássica europeia, eu gosto de ler e de escrever. Também respeito muito a cultura indígena, eu gosto de tomar banho todos os dias, né? Gosto de comer uma paçoquinha, mas, enfim, precisamos entender que o que foi, foi. Não cabe aqui um julgamento de valores. Ou se couber, que pelo menos ele seja feita de maneira a entender o que aconteceu dos dois lados dentro da visão da época, não julgando o passado com os nossos valores presentes, né? Porque isso seria realmente um anacronismo, né? Um anacronismo é você julgar o passado com os seus valores presentes, tanto para bem quanto para mal. Tanto aquela ideia assim, ah, se eu estivesse lá não tinha acontecido isso, ou
Naquele tempo era muito melhor. Aquele tempo era aquele tempo, o nosso tempo é o nosso tempo. Precisamos, com a informação do passado, fazer o melhor que nós podemos hoje, não é? Só que, dentro da mentalidade de época, a visão que predominava para aqueles colonizadores era a visão eurocêntrica. Realmente, a Europa era o centro do mundo. Isso na mentalidade, isso nos mapas. Até hoje em dia, se você pegar o mapa mundi convencional, a Europa está colocada no topo e no meio, né? Foram os europeus que fizeram esses primeiros mapas e é uma convenção. Se eu quisesse colocar o mapa de ponta cabeça, pela teoria da gravidade, isso não estaria errado. Eu não vou cair porque eu coloquei o mapa de ponta cabeça. Mas foi uma convenção europeia colocar a Europa no norte, no alto e no centro do mapa. Ou seja, da Europa se chega a qualquer lugar. Ela domina tudo que está abaixo dela, ao lado dela. A cultura indígena era realmente considerada inferior à europeia. Falava, olha, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles andam nus. Eu não sei se isso é inferioridade, não é? Eles, com bem menos esforço, conseguiam ter uma vida de excelente qualidade, de excelente desfrutar da vida, assim, né? Que até encantava alguns padres dizendo se isso não seria o paraíso na face da terra já, parecido com Adão e Eva, que inclusive andavam nus. Temos aí uma cena do primeiro contato idealizado, romantizado da chegada dos europeus. E dentro dessa chegada nós temos personagens muito importantes, são os padres jesuítas, um grupo de sacerdotes católicos que veio com a missão de ser do exército, da companhia de Jesus. E eles realmente vinham com a função de fazer com que aquela igreja católica que estava perdendo fiéis na Europa voltasse a ter mais fiéis, preferencialmente pessoas que cultuavam as forças da natureza e agora passariam a seguir os ideais de Cristo, não é? Só que os índios tinham uma organização natural, ligada à organização tribal, ligada à produção de acordo com a necessidade para a subsistência. Isso em nenhum momento é um sinal de preguiça, é até um sinal de inteligência, de respeito, de harmonia com a natureza, e estava dando muito certo até os europeus chegarem, não é? Mas os pais falam, não, não, vocês não podem ficar tanto tempo ociosos assim. Vocês precisam estar organizando para armazenarem, e na sobra, com aquilo que vocês armazenarem, haverá tempo para rezar, haverá tempo para aprender sobre Jesus, não é? Então, a proposta foi não mais organizar as aldeias em ocas, em tabas, mas organizar de acordo com o esquema que vai estar no próximo slide. Como eu já falei, a reforma protestante estava conseguindo muitos fiéis na Europa, cabia a Igreja Católica também conseguir um bom número de fiéis aqui na América, não é? Os padres inicialmente não falavam o idioma indígena, né? O José de Anchieta vai tentar fazer aí um primeiro glossário tupi-guarani português, mas inicialmente a catequese era feita muito por imagens, tanto em esculturas como principalmente em pinturas. Também era usada a música, a dramatização, e isso fez com que os padres se aproximassem muito com esse aspecto lúdico, esse aspecto de brincadeira, que os índios tanto gostam por terem um jeito leve de levar a vida, não é? O Fernando, teve algum aspecto positivo aí dos padres entrarem em contato e praticamente imporem a cultura cristã para os índios? Eu acredito que houve um aspecto positivo, porque muitos dos colonizadores que não tinham esses ideais ligados à religião, ligados aos ideais cristãos, eles queriam escravizar e, se fosse necessário, exterminar com os índios para ficar com as terras, com as riquezas nativas. E os padres, em vários momentos, foram defensores dos índios. Em alguns momentos, temos até cenas de padres que foram mortos pelos outros colonizadores que viam nesses jesuítas um empecilho para a sua sede de lucros, né? Ah, mas se os europeus não tivessem chegado, não precisaria dos padres defenderem. É muito difícil a gente trabalhar se na história aconteceu, nós precisamos lidar com a informação. Temos aí, então, uma missão ou redução jesuítica.
Um formato muito diferente do que os índios estavam acostumados. Eles tiveram realmente que adaptar forçadamente essa organização dos padres. E temos ali o uso de imagens, o uso de uma retórica muito forte aí, que encantava boa parte dos indígenas e acabou conseguindo, de certo modo, se não converter os índios ao cristianismo, boa parte deles adotar uma prática mista, que é chamada de sincretismo, misturar alguns cultos indígenas com cultos católicos, ainda que camufladamente. E aí, os índios não resistiram. Mais para frente a gente vai estudar especificamente o capítulo da escravidão, mas já vale aqui também colocar um pouquinho dos africanos que depois os europeus trouxeram para trabalho compulsório escravo, né? Já que os pares defendiam os indígenas e consideravam que a escravidão de africanos seria um mal necessário, porque como os pares não estavam na África, mas estavam na América, os índios não era necessário escravizar, porque os índios já estavam em contato com os pares. Mas os africanos, cultuando aos orixás, as suas divindades africanas, sem os pares lá no continente africano, em pequena quantidade, consideraram que a escravidão seria um mal necessário, ou seja, traga os africanos aqui, se por um lado eles serão forçados a trabalhar, sofrerão castigos, por outro eles terão a sua alma liberta pelos ideais do cristianismo. Não sei não, né? Acho que essa história está meio mal contada. Mas de qualquer maneira, tanto os indígenas quanto os africanos, eles conseguiram continuar com boa parte dos seus cultos disfarçando, camuflando. Então, se o indígena queria cultuar ao sol e à montanha, e o padre proibia, quem sabe um manto triangular nas imagens de Maria, da mãe de Jesus, e uma coroa circular de ouro não simbolizariam este sol e essa montanha. Várias imagens de Nossa Senhora Católica na América têm este formato de manto triangular e uma grande coroa circular na cabeça. Já os africanos tentavam pegar os santos católicos, que eles ouviam as histórias, que tivessem alguma característica semelhante à dos orixás da África. Então não se poderia cultuar Ogum, o orixá da guerra, mas eles ficavam sabendo que São Jorge tinha sido um santo soldado católico, que usava espada, que andava a cavalo. O culto a São Jorge vai substituir o culto a Ogum. Os pares autorizam o culto a São Jorge e, no fundo, os africanos sabem que eles estão homenageando a Ogum, seu deus da guerra, seu orixá da guerra. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a Santa Protetora das Águas, a Iá, orixá protetora das águas, Iemanjá, atribuída, associada com Nossa Senhora da Conceição, que teria sido encontrada por pescadores na água com redes de pesca, não é? Essas associações do sincretismo eram feitas como forma de manter as suas crenças. Os indígenas também, os africanos, resistiram, às vezes com o corpo mole quando eram obrigados a trabalhar, ou inventando uma luta em forma de dança, a capoeira, no caso dos africanos. Muitas pessoas acham que a capoeira é africana. Não, a capoeira foi inventada por africanos aqui no Brasil, misturando movimentos dos animais, cabeçadas, coices, mas com um formato de dança nas horas livres. Quando havia um homem branco por perto, o berimbau era um instrumento que tocava num ritmo lento para simbolizar que eles teriam que mais fazer uma firula, uma dança, uma espécie de ritual. Os homens brancos toleravam. Quando não tinha nenhum homem branco por perto, algum escravo em cima de um coqueiro avisava com uma espécie de assobio, o berimbau começava a tocar num ritmo mais acelerado, tipo e o couro comia. Realmente era o treino para eles poderem bater nos homens brancos e fugirem para os quilombos no momento apropriado. Temos aí um desenho estilizado do que seria uma Nossa Senhora típica da América Latina, um manto triangular que lembraria uma montanha, a coroa que poderia estar associada ao sol, e temos aí um treino de capoeira nos traços, se eu não me engano, de Rugendas, talvez de Debré. Gente, quem quiser dar uma olhadinha nessa apresentação, olha lá em gg.gg/chegada europeia e slides. Quer dar uma olhada nesse vídeo que você já está vendo, mas você quer indicar para outra pessoa? gg.gg/chegada europeia YouTube.
Quer testar seus conhecimentos e ver aí de 0 a 10 quanto que você tiraria em 5 testes valendo 2 pontos cada? gg.gg, Chegada Europeia Formes. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você a revisar esse tópico, tá? Até a próxima!